Bom dia, amados e preciosos irmãos, que Deus se compadeça de nós e nos ajude. Neste novo ano, que estamos começando, que Ele nos ajude a permanecer firmes e constantes na obra do Senhor. Nos ajude a perseverarmos nesta gloriosa jornada, olhando para Jesus, autor, consumador da nossa fé, pois é por Ele que nós chegaremos aonde nós precisamos de chegar. É confiando no Senhor, é conservando o nosso amor uns para com os outros, é perseverando na fé, na confiança e buscando cada dia mais sabedoria, entendimento e, acima de tudo, o amor. O amor a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Não podemos e nem queremos fugir deste fundamento, desta palavra gloriosa. E se permanecermos neste fundamento, a vitória sempre virá através da sua graça maravilhosa. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, nós encontramos, a partir do verso 19, o título diz: A fundação da igreja de Antioquia. Ali justamente onde os discípulos, os irmãos foram chamados de cristãos, né? Mas nós vamos ler os versos 22 e 23 para que nós tenhamos um pouquinho mais sobre este assunto de perseverar, permanecer firmes. Bom, então, enquanto eles estavam ali na alegria e recebendo a palavra, eles fugiram, né? Saíram para ali de Jerusalém, foram a Antioquia. E quando eles chegaram ali, o Senhor os abençoou e um bom número de pessoas creu e se converteu ao Senhor. E no verso 22 diz assim: E chegou a notícia destas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com todo o seu coração. Vejam bem, ele chegou ali, viu a graça de Deus ali. Ele não se enciumou, ele se alegrou, ele festejou e trouxe esta exortação. Exortou a todos a que permanecessem no Senhor com todo o seu coração. Nós temos visto muitas alegrias, muitas festividades, e temos participado da alegria que tem brotado em corações em todos os lugares pela palavra de Deus, por conhecerem a palavra de Deus. Então, pessoas, quando se encontram, se alegram, se regozijam. É isto que
Barnabé encontrou ali em Antioquia. E cada lugar que a gente vai, a gente vê com os olhos, percebe com o coração que pessoas estão vivendo uma vida de alegria com Deus. Da mesma forma que Barnabé viu ali em Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com todo o seu coração. A gente vai numa cidade, vai em outra, e encontra a mesma alegria nos irmãos. Algum lugar poucas pessoas, outros mais pessoas, mas todos se regozijando com a luz do Evangelho, com a alegria que Deus tem colocado nos seus corações. E então, Barnabé fez isto. Permaneçam, gente. Não deixe que o diabo, através de homens ímpios, de palavras cruéis, levem vocês a esfriarem neste amor, neste fervor, desta alegria, desta liberdade que Deus tem trazido. Liberdade que eu digo, nos libertou de sistemas caídos da graça, de enganos, e tem nos colocado de volta à palavra. E tem nos colocado a observar os preceitos escriturísticos. A gente se alegra quando chega em todos os lugares que a gente vai. Essa mesma alegria que estava ali com aqueles irmãos no princípio, na fundação da igreja de Antioquia. E que Deus conserve isso nos corações. Vamos permanecer no Senhor nesta perseverança da obediência à palavra, do amor à palavra. Essa palavra nos produz vida, alegria, regozijo. Perseverar em todas estas coisas. E na medida que os dias iam passando e os irmãos, mais pessoas iam chegando, sempre havia este conselho. Sempre havia o conselho para permanecer, perseverar nesta palavra, neste amor glorioso. E assim, a igreja foi se fortificando, a igreja foi se crescendo em números, e crescendo na graça, e crescendo no amor. Porque se crescer somente em número, vai desvanecer. O amor não pode ser esfriado. O amor deve ser aquecido, cultivado cada dia. E Deus nos dará esta graça para que nós possamos manter viva, acesa, esta chama. No mesmo livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, os apóstolos estavam levando a palavra em todos os lugares. Paulo estava ali agora em Derbe, em Listra, Icônio, e a palavra e Deus abençoando, e Deus libertando as pessoas, e Deus trazendo luz aos corações. E quando estavam ali, que uma pessoa foi curada, e eles então queriam adorar, sacrificar, pensando que Paulo, pensando que Barnabé
eram deuses. Eles tinham Deus nos seus corações realmente, mas eles não eram a divindade. E eles impediram que eles fizessem aquilo. Eles eram irmãos dos irmãos. Todos são irmãos. Uns fazem umas coisas, outros, mas todos são irmãos. Não há uma divindade, não há um superior. Mas logo chegam aqueles que detestam a alegria dos irmãos pela liberdade. No verso 19 nós encontramos que sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, os quais, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estava morto. A inveja, a falta de amor levam as pessoas a destruir aqueles aos quais eles odeiam. Mas odiaram Paulo por quê? Porque Paulo estava fazendo aquilo contra a vontade de Deus, estava fazendo coisas erradas, estavam destruindo famílias, estava roubando, estava prostituindo. Não, porque estava fazendo a vontade de Deus. E por não conhecerem a vontade de Deus, por não conhecerem o plano de Deus, apedrejaram-no e deixaram ali pensando que ele estava morto. Mas rodeando-o, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Vejam bem, confirmando os ânimos dos discípulos, não lamentando o seu sofrimento, não lamentando as suas dores, mas se regozijando com o sofrimento. Aquilo tudo servia de testemunho, de motivos para dar glória a Deus. A perseguição não os levava a desanimar. A intolerância dos homens não os levava a desanimar. Mas quanto mais eram perseguidos, quanto mais eram ignorados, quanto mais era mais sofrimento, mais alegria. Olha que coisa maravilhosa. Para nós que estamos vivendo momentos semelhantes a estes, deixar tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, deixando tudo aquilo que é anti-escriturístico e abraçando a genuína, verdadeira palavra de Deus, sem mistura. Então, anima-te, irmão, anima-te, irmã. A igreja, desde o princípio, tem passado por estas dificuldades, por estas coisas, confirmando os ânimos dos discípulos, daqueles que tinham recebido a palavra, exortando-os a permanecer firmes na fé. Vamos permanecer firmes na fé. E dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Se tivermos que passar por angústias, por tribulações, Deus nos dará a força, a alegria, o gozo, e nós vamos permanecer firmes, conforme também permaneceram Josué e Calebe. Ali estavam eles
entre aqueles homens que ignoraram a promessa de Deus, que quiseram recuar, se sentiram medrosos, covardes, não tiveram coragem de permanecer pela palavra, pela promessa. Mas tinham 2 ali que permaneceram em coragem. Então Deus garantiu a eles. Verso 11 de Números 32. De certo, esses homens que subiram do Egito, da idade de 20 anos para cima, não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porque não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, os quais perseveraram em seguir ao Senhor. Persevere, meu irmão, persevere, minha irmã, na real palavra. Deus tem uma recompensa, Deus tem uma coroa. Amemos a vinda do Senhor, amemos os seus filhos, amemos a sua palavra e vamos seguir confiantes. Não importa se tem montanhas, se tem valados, se tem rios, se tem dificuldades, nós chegaremos lá. Com a graça de Deus, se for necessário, passaremos por tribulações, muitas, mas chegaremos lá. Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça, sigamos em frente, firmes na fé, em nome de Jesus Cristo, amém.